Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ouvir isso, né? E ver também ao mesmo tempo. Mas eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa no último ano, que tem o título de Noção de Interesse Público no Pensamento Ocidental. E eu trago três noções básicas, assim, para falar sobre a história da filosofia e a história do interesse público, né? Eu trago a noção de bem comum, eu trago a noção de interesse público e de Estado. Começando com a noção de Estado, eu trago Platão, assim, que vai a partir da polis grega, né? Tipo, propor uma educação mais coletiva, mais universal, a partir do bem comum, né? Tipo, a partir do bem universal, né? Tipo, a partir desse bem que estrutura o mundo material, né? Tipo, e esse bem ele corresponde a uma capacidade racional de alcance. Então, essa perspectiva vai contra a perspectiva dos sofistas, né? Tipo, que comercializavam a educação, que comercializavam, né, o conhecimento, enquanto também, ao mesmo tempo, não tinha bases sólidas, né, do que era justiça, do que era amor, um pouco daquilo que o Platão traz em A República. Então, eu gosto de trazer essa estrutura da polis, né, que é uma estrutura que se coloca a socializar uma informação, a socializar um conhecimento, a colocar um ponto de partida, né, dentro da filosofia, pensando muito esse mundo das ideias e mundo material, sendo o primeiro um mundo que é alcançado pela razão e o segundo que corresponde mais à natureza, ao afeto. Aristóteles vai um pouco diferente, né, do Platão, porque ele vai falar que o Estado é uma associação de famílias. Então, esse família e Estado agem juntas em Aristóteles para o mantimento do bem comum, para o mantimento do bem viver e do bem-estar, né? A família vai ser uma propriedade privada, né, em Aristóteles, porque ali que vai estar os agentes que vão dar a subsistência, né, tipo, ao homem grego, que é o agente político, enquanto a família e os escravos são os agentes econômicos. E o homem grego, ele vai estar participando, né, tipo, dos espaços, né, dos espaços comuns, né, da ágora e das discussões dentro da cidade. Então, para Aristóteles, é uma coisa que ele traz no órgão, para Aristóteles é muito importante a gente temperar as ações, né? Porque as ações vão definir os seus papéis sociais e esses papéis eles vão ter que estar no cotidiano muito bem equilibrados para que o micro e o macro possam andar juntos e possam se complementar. Eu falo um pouco também na minha pesquisa sobre o Império Alexandrino, né, que é diferente, né, do mundo helênico, porque no Império Alexandrino a gente vê gregos e não gregos vivendo no mesmo espaço social, uma coisa que a gente não vê no mundo helênico, porque quem não é grego é bárbaro. Então, Platão e Aristóteles escrevem para os gregos, né, tipo, enfim, né, muito pensando ali naquele miolo ali da cidade-estado que é a polis. Então, com a chegada do Império Alexandrino, a gente tem uma história muito marcante, que é a história de Diógenes e Alexandre, né? Que Alexandre, num dia, ele tampa, né, o sol de Diógenes e pergunta para Diógenes, que é o filósofo, né, considerado filósofo da época, o que ele quer, e o Diógenes responde que quer somente a volta do seu sol, né? Então, essa figura política, né, perguntando à figura filosófica, né, tipo, né, o que ele quer, né, como pano de fundo aparece uma vontade pessoal colocada, entendeu? E essa vontade pessoal, essa vontade individual, essa presença do indivíduo não é muito comum no mundo helênico, né? Inclusive, né, tipo, quem
pode ler um pouco mais sobre a morte de Sócrates, fala muito sobre isso. Mas o que eu quis trazer é essa transição para uma vontade pessoal para chegar no Tomás de Aquino, né? Que fala sobre a vontade, que a vontade ela não existe necessariamente, então ela não existe por necessidade, mas o objeto da vontade existe por necessidade. Então o bem comum, né? Tipo, vai se escrever, o bem comum em Tomás de Aquino vai aparecer como a lei, e essa lei, né? Nos escritos, ela vai estar como objeto da vontade a fim de movimentar a vontade para o cumprimento da própria lei. Então, Tomás de Aquino dá um salto no sentido de colocar a lei no centro, né? A fim de que, ao mesmo tempo em que ela eduque essa vontade, ela repreende essa vontade caso ela não corresponda. Então, quando eu falo sobre o bem comum, quando eu falo sobre interesse público, quando eu falo sobre Estado e mostro essas estruturas que às vezes, né, principalmente no mundo helênico, elas não são desassociadas, né, elas participam de um grupo, elas participam de uma relação mais intrínseca. Então eu gosto de trazer essa história, né, tipo, colocada, porque a gente vê uma transformação desse bem comum, né, ao mesmo tempo em que o Estado se transforma também. Então é um pouco do que eu quis trazer na minha pesquisa, né, tipo, a minha pesquisa não fala só sobre isso, mas ela coloca um pouco do mundo, né, ela apreende, né, ela fotografa um pouco o mundo que corresponde a esse bem comum, que corresponde a esses agentes econômico ou político que existem em Aristóteles, e esses agentes agora que se escreve, que estão resguardados pela lei. Ao mesmo tempo que eu faço uma aproximação desse todos, né, dessa lei para todos em São Tomás de Aquino, que é um todos que é diverso, não é só grego, né? Mas é um todos diverso, e tento fazer uma aproximação disso com o Brasil, né? Pensando muito a Constituição, pensando essa ideia, ao mesmo tempo, de um caráter educativo, de um caráter coercitivo, agindo juntos na mesma ação, entendeu? Então é isso. Obrigado.